A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa linda oportunidade, porque o Senhor é bom, majestoso, poderoso, imbatível e tremendo nesse mundo mar. O Senhor realiza situações que para nós, com nossos olhares humanos, não compreendemos nada, porque nem tudo Deus revela com antecedência. Nem todas as coisas o Senhor deixa a compreensão para o homem antes dos seus fatos que Ele tem para com nossas vidas. Porque daí então está estabelecendo nesse momento situações que nós temos que responder de ação e reação. Tem consequências e tem causas, mas tem no meio disso tudo a misericórdia e o amor fraterno de um pai, que só pode ser dito como Abba, Pai. E aí a gente começa a adorar, exaltar o nome do Senhor para dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Como Tu és poderoso, como Tu és afável, como Tu és um Pai amoroso, mas um Pai que educa. E às vezes essa educação pode ficar a gente do tamanho de uma, aleluia, azeitona sendo espremida. Oh glória! Mas Deus disse: tem de bom ânimo, não esmorece, não entristece, porque nesta peleja, a da qual tamanho é maior que ti, não terás que pelejar, porque tem mãos que o homem não vai, somente a minha mão forte, que dá voz de baixo, eu e você, da grande guarda e proteção das asas do Altíssimo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E é o Salmo 91 se cumprindo na sua vida e na minha vida. No mundo terás aflições, mas fica firmes, porque não estarás sozinho. O Espírito Santo do Senhor está convosco. Hoje é uma maneira do Senhor hoje falar, cada um em particular, contigo, comigo. Porque esta palavra da oportunidade, ela não fica somente para entregar e vir até vidas para que possam ser libertas, saradas, curadas, saindo a toda a tempestade dos seus olhos que não consegue ver um grande névoa, para que venha a luz. Que luz é essa? A luz da verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo trazendo a palavra. Para que possamos ter conhecimento dela e viver um relacionamento extraordinário que só o Pai pode nos conceder. Nesse relacionamento extraordinário não terá expectativa frustrada, não terá a deslealdade, não terá a traição, não terá o desafeto, terá um amor fraterno, mesmo diante quando tem que ensinar. Eita glória! Obrigado, Jesus, poderoso Deus, eterno Pai, que não seja a minha boca, seja a tua boca usada, Senhor, para que possa levar, através da suada língua proferida da palavra do Senhor, e uma língua que vai sentir a ponta dos dedos dos anjos, assim como o Senhor tocou em aleluias. Em Isaías, um jovem que disse: eis-me que eu vou. Senhor, quem está ouvindo agora essa palavra é para ela, Senhor, é para ele. Ele está dizendo: eis-me que eu vou. Eu não vou sair da trajetória que o Senhor projetou para a minha vida. Amém? Graças a Deus, essa foi a palavra do Espírito Santo de manhã. Glória a Jesus. Irmãos, e com isso, Deus está já falando aqui no que o Senhor tem a nos falar. O que o Senhor pode trazer hoje para nossas vidas. E o Senhor vem nos dizer hoje, nessa manhã, está em Oséias. Eu estou olhando para frente, porque está em Oséias. E aí o Senhor já começa a dizer conosco que é tempo de conhecer, ter um relacionamento com o Senhor. Porque tudo pode estar aparecendo perdido, mas Deus diz que eu confundo as coisas loucas deste mundo aos olhos daqueles que querem saber tudo. Tá um nível tão alto do humano e que Deus permite, Ele vai permitindo. Que tá tudo dentro do livro dele, do controle dele, né? Do roteiro celestial dele. Eita Deus! E aí a gente faz o nosso roteiro e o nosso roteiro não sai exatamente, às vezes, igual, né? Nunca é igual. Quando eu digo às vezes, quando Deus permite concretizar, aí eu digo às vezes igual. Aleluias. Então o Senhor diz com bastante poder, né? Que muitos quebraram a aliança com o Senhor. E Deus dá avisos e consequência
dessa quebra da aliança. E quando se tem aquele que já conhecia e quebra essa aliança, a situação fica mais pegajosa e pesada. Aleluia, vamos para o texto. Aleluia. E diz assim o capítulo 4, a partir do versículo. Aleluia. 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição e mentira, e assassinatos, roubo e mais roubos, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Amém? Glória a Deus. Aquele que é fiel para cumprir todas as coisas. Parece um roteiro de um filme, né? Quem disse que a palavra do Senhor ela é ultrapassada? Ai, quem queira dizer, vamos colocar uns ajustes, tantos por aí, abrindo blogs, conteúdos e mais conteúdos das blasfêmias da palavra do Senhor. Eu sei que essa palavra pode estar chegando para você hoje porque é para ti. E para mim, nunca fica com vocês sozinho. Deus pode, a minha porção, eu fico ouvindo para pegar o meu pedaço. Aleluias. E é tempos grosseiros, tempos sangrentos. Olha o que o Senhor trouxe aqui a palavra de Oséias. Oséias estava em um momento de que Deus conosco na terra não estava, e sim os profetas preparando, planando os caminhos para que Jesus chegasse. Aleluias. E Oséias estava em um momento que estava tendo reprovação para o povo e para os sacerdotes. Deus diz, quanto maior lhe dou, maior lhe cobrar. Eita Deus. Deus está dizendo, eu não sei em que momento você quis veredar esse caminho, mas quanto maior é a saudade que eu te entreguei, a confiança, não porque você era o único, mas porque eu tinha uma missão para que você crescesse e você fosse vencedor. E você será vencedor. Se há tempo, como Jonas levou para Nínive uma missão de trazer resgate para aquele povo, e teve conversão naquele período, e Jonas não queria aquela missão, porque tinha ressentimento e mágoa no seu coração e dor, porque aquele mesmo povo foram cruéis e seus pais não viviam mais, devido foram vidas tiradas. Ele, como eu vou falar o bem para que aquele que machucou minha família, ainda vou dar ele critério de salvação. Oi, Deus está falando com você. Eu não sei que tipo de ferimento, que acusação, que situação de vergonha tu enviou, e Deus está dizendo como posso levar uma palavra de salvação para pessoas que me feriram. Eita Deus. Jonas teve que fazer. E Oséias clamando aqui. E Oséias foi muito pior. Oséias não foi ter que falar para fazer. Oséias teve que viver essa relação. Uma relação de deslealdade, da traição. Para quando você sabe dizer se foi pós-casamento ou antes-casamento. Porque Deus queria trazer uma situação analógica para que o povo dele, o reino do norte, né, assim que estava nesse contexto. Porque aqui estava o reinado de Jeroboão II. Imagine, irmãos, tortuosamente acontecendo esse cenário, parecendo um roteiro de filme. Um cenário cruento, não cruento da cruz do Senhor, de santo. Um cenário perverso de sangue mais sangue. Oi, tá diferente agora? O que é que a gente se coloca, se estarrece diariamente? Grandes manchetes ou pequenas manchetes de cada 24 horas, intensidades, que a cada 5 minutos há 100 assassinatos. Tá diferente isso aqui? Só não tá tendo essa estatística, não tá tendo internet para estar informando aqui, né? Pois é, mas aqui a pastora tá dizendo que estava acontecendo isso. O sangue derramamento era constante. O que significa constante? Iguais, sem parar. Os números. Uma constante. Igualmente. Eita Deus. No reinado de Jeroboão, de uma linhagem davídica, porque nós sabemos que Zedequias era a última linhagem ali chegando de Davi. Mas por quê? Porque Deus cumpriu. Deus diz, toda a tua linhagem subirá ao trono.
Significa que todos que estão no trono aprovado de Deus, e Deus já está falando. Eita, que Deus é esse? Esse é o Deus que ama você e me ama. Esse é o Deus que, dentro dessa cruzada sangrenta que está atravessando nações e nações e nações, Ele está dizendo, e você vai estar debaixo das minhas asas. Aleluias. E aqui, aquele povo estava sofrendo acusações e aviso para Israel que seria o que estava preparando. Aqui estava dizendo porque os assírios vieram com força e tomaram e devastaram Israel ali, mais uma vez. Aleluias. Mas não foi por falta de aviso. E Deus foi falando, e foi falando, e foi falando para o povo dele. E aí associou aquela situação de que quando Deus mandou que Oséias aceitasse sua mulher e ainda procriasse filhos com ela, aqui diz a palavra do Senhor, na hora que estava sendo alimentado e levando essa palavra para o povo de Deus, ele disse assim, olha, sacrifica nos altos montes, queima incenso nas colinas, debaixo de carvalho, da estalta Estaroque, nem suas noras, aleluias, por adulteram, porque o próprio homem se associa às meretrizes, quer dizer, não tem mais ali, esse contexto não é atual, irmão. Não existe nem mais adultério, porque ele convive com as próprias meretrizes. Que adultério é esse? Não está se falando do adultério, o conjugal, exatamente. É da vida, uma vida fornicada, sem compromisso. Porque aquela que Deus está trabalhando para que se cumpra a honra na sua casa, Deus disse, tem história que eu estou trabalhando do meu jeito, para comer como eu quero. Porque quando eu entreguei para Davi as promessas que no trono dele, toda a sua linhagem subiria ao trono, eu cumpri. Deus disse, eu estou aqui para cumprir aqui tudo que eu te falei. E esta situação, onde todos olham você como desonra, vai ser honra na sua casa. Aleluias. Porque eu sou fiel para cumprir toda a palavra que liberei em sua história. Porque o Senhor nosso Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que possa, aleluias, voltar atrás no que foi falo. Então, se Deus é fiel, Ele cumpre. Aleluias, porque não viestes até aqui para morrer. Aleluias. Vai viver. Mas Deus tem chamamentos para um povo atual que nós estamos inseridos. Igualzinho aqui. Deus falando com Oséias. Que faria que aquela opção de ter a mulher e ter seus filhos. Porque aqui o cenário era adoração a ídolos, falando com as estátuas, colocando as estátuas para desfilar também até com mais de 3, 4, 5 metros. É diferente da agora? Não. Sangue todo dia é diferente da agora. As manchetes nós temos em cada comunidade, cada bairro, cada cidade, cada país. Ela tem uma estatística com o nível de criminalidade de sangue que tem. Não é nada coincidência. É coincidência quando se coloca ao lugar, assim, olha, faça o que quiser de sua vida, procure primeiro você se desenvolver, autoafirmação, seja provedora de você mesma, se alegre, porque você é independente, você não precisa de homem. Eu estou fazendo um parafraseamento dos momentos atuais. Você pode tudo. Essa promissão de que você é a mulher que pode ser a detentora de todos os valores e bens. Deixa a maternidade para depois, né? Assim, esse momento aqui também tinha lá no passado. Aqui tá dizendo que não existia nem mais tipo de vivência com prostituídas, porque já vivia já com as meretrizes como sinônimo de normal. Não é assim os dias atuais? Ter uma vida a dois, sem compromisso, casuais encontros, que pode ser por várias ou várias, sem nenhum compromisso. Por quê? Porque você está se autoponderando. Você tem que ser ponderada hoje. Deixa essa carreira. Aí aqui Deus diz aqui, ó, vai ter encontros conjugais, vão acasalá-los, né? Assim, mas não terás filhos. E Deus falou e cumpriu. Nos dias de hoje não é assim. Aí deixa para mais tarde, quando deixa para mais tarde, bota a mão na cabeça e diz, agora eu quero um casamento. Você, homem, para que você precisa disso? Ter compromisso com essa namorada e casar com ela. Se você pode rodar o mundo.
rodar o mundo. Depois que você rodar o mundo, você tem tudo. Você vai estudar o dia inteiro, você vai trabalhar, você vai para congressos, você vai fazer viagens, imagine viagens turísticas, a passeio. Para que você tem compromisso com essa pessoa, essa moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora? Se você tem tudo. Deixa isso lá para os 45, 50 anos. Aí depois vê descer a mão forte do Senhor. Porque com o Senhor Jesus não se brinca. Ele pede um relacionamento, mas o pecado está gritando maior para não viver esse relacionamento. E aí possa ser que possa cair nas mãos, porque diz assim, ó, uma palavra maravilhosa: caia na mão do diabo, porque Deus te resgata de lá. Reixe candarai. Mas não cai na mão de Deus. Quanto maior é dado, maior é cobrado. Então, foi uma grande lição para Oséias, com aquela vida para trazer Gomer e dizer: eu restauro, trago amor, porque eu me recoloco no relacionamento para salvar, porque um reinado messiânico estava ali chegando para trazer as bênçãos do céu de Deus para nossas vidas. E esse reinado messiânico começou na promessa que fez dentro da família de Davi, através de uma mulher. Que as coisas loucas desse mundo. Como é que sabia que a linhagem de um grande rei, todos os seus aleluia, seus descendentes, ia subir ao trono através de uma mulher que simplesmente resolveu um lado. Ela tinha uma vida totalmente errada. Dona de estaleiro, recebia muitos homens lá. E ela entendeu, estava diante de homens de Deus, e disse: olha, eu vou esconder vocês, que eu estou sabendo que vocês são cheios. O teu Deus está te dando vitória. Deus está dizendo para você. Tem pessoas que sabem que tem um Deus por trás de sua vida que te dá vitória. E aquela mulher, aleluia, resolveu esconder os espias para se cumprisse. E o reinado messiânico chegou. E Jesus veio, e eu e você estamos aqui para glorificar o nome dele e dizer não para todo esse cenário, roteiro de cinema dos infernos, porque Deus tem projeto para a sua história. Se ele prometeu, ele cumpre. Foi assim nas Escrituras. Vai ser assim comigo e com você. E diz não. O que está todo mundo dizendo que é normal viver. Não, eu quero continuar com relacionamento com o Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, o Senhor mandou hoje que nós possamos não só viver e resgatar esse relacionamento com muito amor, perdão, aleluias, mas também ter as consequências diante dessas situações, das escolhas. Mas o Senhor diz que teu amor é tão fraterno, tão afável, que o Senhor restitui, restaura, porque o Senhor fez de novo terras novas em Israel, e assim reviveu, reconstituiu família mais uma vez. E o Senhor diz: eu estou presente, e quando eu tenho história, eu envio até pessoas que no seu olhar, do seu cenário é contrário, é para que se cumpra o que eu prometi. Poderoso Deus, eterno Pai, eu te agradeço por essa linda e poderosa oportunidade da palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus, paz e graça. Aleluias. Não fique para você sozinho essa palavra de Deus. Vem tantas coisas, circunstâncias. Hoje eu estou mais uma vez de óculos, irmãos, porque ainda está mais derrotado e caído é o inimigo. Mas se cumpre. Peço forças ao Senhor. Seja qual for a adversidade, me coloca na posição. Porque isso aqui é um compromisso. Quanto maior dado, maior será cobrado. Então, me desculpe, estou com bastante inflamação nos olhos. Mas Deus já botou as mãos. Está sendo aqui cuidado pela graça do Senhor. Receba os cuidados do Senhor Jesus. Ele disse que nesta enfermidade tem algumas que são somente para burilar e arrumar. Ele disse: eu estou arrumando todas as casas celulares do teu corpo, da tua mente, dos teus ouvidos, éfata, aleluias. E ninguém vai tocar em sua vida, somente Jesus pode. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, graças a Deus.